Boa noite, bem-vindo ao nosso cenáculo de oração, domingão, dia 28 de maio. Daqui a pouquinho nós estamos entrando em junho, glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus, andando de glória em glória, de vitória em vitória, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos consagrar este momento, vamos realmente buscar a presença do Senhor e a unção. Tenho certeza que o cenáculo hoje vai trazer uma palavra, uma unção, uma bênção, uma cobertura para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Senhor, eu consagro a vida de cada um dos teus filhos, cada casa, família aqui representada. Consagro o cenáculo, espaço físico, espaço espiritual. Que o Espírito Santo de Deus tenha plena e total liberdade de agir, trazendo entendimento, compreensão, trazendo liberação no mundo espiritual e trazendo a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus, por aquilo que o Senhor tem programado, estabelecido, planejado para as nossas vidas, Senhor. Que nada seja impedido segundo aquilo que é a determinação do Senhor, ou seja, todo aquilo que é plano do inimigo seja frustrado e o plano do Senhor seja executado. Em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Senhor, que a tua graça esteja sobre cada família, cada casa. Estamos aí travando guerra mesmo contra o espírito de enfermidade. Por isso nós denunciamos todo espírito de enfermidade, de morte, de assolação, todo espírito que vem para paralisar através de doenças, de enfermidade, de viroses, de qualquer tipo de estratégia ou de ação do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós não estamos debaixo daquilo de uma conformidade, diante de uma estagnação. Pelo contrário, nós temos que buscar dia após dia aquilo que foi estabelecido, decretado no mundo espiritual, que nós somos sarados pelo Senhor Jesus Cristo, somos curados pelo Senhor Jesus Cristo. E aquilo que entra por um caminho, ele precisa rapidamente, urgentemente sair por 7, porque não tem espaço na nossa vida, começando pelo espírito de enfermidade e todo espírito que vem para roubar, paralisar, porque Jesus Cristo veio para dar vida e vida e abundância, e nós precisamos andar nessa contramão. Na contramão daquilo que o inimigo quer estabelecer sobre a igreja, aquilo que o mundo pode chamar normal. É normal que no tempo de frio, de friagem, de chuva, as pessoas ficam resfriadas. Nós repreendemos isso, não aceitamos isso, porque temos do Senhor a cura para toda e qualquer situação, ou época ou tempo, em nome de Jesus Cristo. Por isso nos cobre, nos abençoa, guarda a vida das crianças, dos adolescentes, dos idosos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que cesse todo o mal agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que é a unção pela qual nós buscamos, reivindicamos, nos posicionamos, entra agora nos hospitais, nas casas onde as pessoas estão enfermas, doentes. Meu Deus, traz cura, cura, Senhor, nós clamamos por cura, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos, em nome de Jesus, temos que aprender sempre a estarmos posicionados, não aceitando as coisas como, isso é normal, isso acontece, não. Nós temos que nos posicionar, senão daqui a pouco é normal isso, não aquilo outro, e a gente fica aí, entrando na paranoia do mundo, daquilo que o mundo estabelece como regras. As nossas regras é a palavra, é a Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje falar rapidamente com vocês, eu quero estar falando sobre aquilo que nós comentamos um pouco de manhã, no cenáculo de manhã, e eu quero que você entenda algumas coisas espirituais. Por que você precisa entender essas situações? Eu, de manhã, eu li alguns textos, eu quero até reler esses textos agora para que você entenda algumas coisas que aconteceram com o próprio Jesus Cristo, e com o seu povo, com a sua igreja, com aquilo que ele estabeleceu. Atos capítulo 3, versículo 2, se não der tempo você abrir, você só anota aí e vai depois lendo. Atos capítulo 3, versículo 2 fala, estavas sentado
estava sendo levado, um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então, diariamente esse homem era levado. Este homem tinha 45 anos, ele nasceu, né, com essa deformação, ex-coxo de nascença, enfim. E além dessa situação, veio a miséria na vida dele, porque ele estava pedindo esmola, nem todo coxo, nem todo aleijado pede esmola, certo? Mas esse estava pedindo porque ele precisava para sobreviver. Mas o fato é que ele estava ali 45 anos. Pedro e João, vocês sabem, conhecem a história, olhou para eles e realmente falou: levanta e anda em nome de Jesus. E ele saiu andando, pulando, foi uma grande festa, uma grande alegria. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 5, fala assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Este homem quem curou foi Jesus Cristo. Ele pergunta: você quer ser curado? Ele falou: respondeu um monte de coisa, menos sim. Né? Mas Jesus Cristo falou: levanta e anda e toma o teu leito e vai embora. Ele foi embora, curado, e há 38 anos sem andar, 38 anos naquela situação, Jesus o liberta e cura, e ele vai embora andando. E lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 11, Lucas 13, 11, fala assim: e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Então veja, aquela mulher, 18 anos, estava naquele estado, naquela situação de humilhação, de enfermidade, curvada, enfim, por conta de um espírito de enfermidade. Jesus simplesmente a libertou e ela realmente não teve mais problema com aquela situação espiritual, nem com a situação física. E a gente vê então em Marcos, no capítulo 9, versículo 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Era um menino, ele não tinha ainda, não sei quantos anos ele tinha, mas já havia alguns anos que esse menino vinha, né, porque o pai fala desde a infância, essa entidade entrava na vida do menino, era lançado no fogo, na água, e para matar o menino, mas, né, essa entidade realmente era muito agressiva e além disso era um espírito surdo, né? Espírito mudo, ele não falava, diz o texto, depois você pode conferir lá em Marcos, no capítulo 9. Ele era um espírito, né, mudo, ele não falava. Então, Jesus Cristo liberta aquele menino que desde a infância vivia naquela situação, aquela família vivia nessa situação por conta desse menino. Enfim, o que nós vemos aqui? Poder de Deus entrando. O que eu comentei hoje de manhã e quero só refrisar aqui, é que, na realidade, este moço de 45 anos, antes de Jesus nascer, ele já estava assim. O de 38 anos também. Aquela mulher, praticamente, antes de Jesus começar o seu ministério, já andava daquela forma. Esse menino, com certeza, também, antes de Jesus começar o seu ministério, ele estava naquela situação. Então, antes de Jesus começar o seu ministério, era realmente uma situação muito complicada, difícil. Jesus vem e inaugura um novo tempo. Jesus vem e estabelece um novo tempo. Nós vimos outras passagens que os discípulos curaram muitas pessoas, talvez pessoas até de anos de enfermidade, uma mulher de fluxo de sangue, foram 12 anos ali, Jesus curou. Antes de Jesus começar seu ministério, ele já tinha aquele fluxo de sangue. Obviamente, ninguém, nenhum sacerdote, nem ninguém da igreja ali podia fazer isso, muito menos discípulos. Como até a questão do menino ali, os discípulos foram preparados para expulsar demônio, foram preparados para libertar as pessoas, mas eles também não conseguiram. Imagina antes de Jesus. Então, nesse período, que é o chamado período antibíblico, né, foram 400 anos sem revelação alguma, nós vimos exatamente a situação que o povo vivia, o inimigo deitava e rolava na vida das pessoas, com enfermidade, com loucura, com possessão, enfim, uma série de situações. Porque nós vimos aqui que quase todas as enfermidades eram ligadas ao pecado, a demônios e a possessão, né? Citamos algumas aqui.
mas a gente vê que havia uma situação muito complicada anterior a Jesus Cristo. Mas Jesus vem, inaugura um novo tempo, prepara os seus apóstolos, prepara os discípulos, a gente vê João e Pedro ali curando aquele moço. Jesus já não estava mais na terra, já tinha, né, subido aos céus, e é a mesma unção que Jesus estava sobre a vida dos apóstolos. Mas eu pergunto, e hoje, como está essa unção? Como está este mover na nossa vida? Porque uma coisa é certa, ou nós tomamos uma posição verdadeira para viver o evangelho pleno, ou a gente vai ficar exatamente como aqueles religiosos, as pessoas, né, que viviam anteriormente ao evangelho. Vivia de uma forma totalmente fora, né, de um contexto real, e o inimigo deitava e rolava. A gente vê bem atrás algumas situações que aconteceram com, né, com alguns profetas curando, libertando, fazendo milagre, mas são poucas histórias na Bíblia que aconteceram isso, embora talvez aconteceram algumas outras histórias isoladas, mas nós vimos alguns profetas ali, Elias, Eliseu, né, literalmente fazendo alguns milagres poderosos. Mas a minha pergunta hoje para você é exatamente essa: como está a tua situação diante daquilo que o Senhor estabeleceu sobre essa terra? Agora, por que eu estou falando isso? Para que você entenda espiritualmente. Eu estava conversando com o querido essa semana aí anterior, ele estava me falando uma coisa, obviamente eu já tinha esse entendimento, eu já até contei para vocês aqui, às vezes muitas pessoas, vi relatos de pessoas que não conhecia, mas relatos de pessoas que ali diante de um trabalho, de uma sessão, eles bebem 2, 3 garrafas de cachaça pura mesmo e não fica bêbado, né? Isso já vi relatos várias vezes. Eu estava conversando com um querido, ele estava contando algo assim impressionante, porque ele também participou de algumas situações e ele mesmo falando, eu quando chegava em casa, né, bêbado, totalmente bêbado, mas naquela hora eu via a entidade, o Zé Pilintra, ele me aparecia, né, fisicamente, praticamente ali, ele via a entidade falava, eu vou tirar toda a bebida de você. E ele tirava literalmente assim toda a bebida em questão de segundos. Ele tirava toda a bebida que estava no corpo daquela pessoa e ele passava como se ele não tivesse tomado nada de álcool. Nada, ele estava totalmente embriagado. Em questão de segundo. Agora pare para pensar, para analisar. Ou você se enche do Espírito Santo de Deus, o inimigo tem um poder sobre a tua vida. Agora, será que o Espírito Santo não tem poder de arrancar todo o mal dentro de você? Arrancar um espírito de enfermidade, um espírito de morte? Porque a gente vê aí tantas situações de anos, Jesus foi lá e simplesmente libertou, até o apóstolo Pedro e João libertam uma pessoa com mais tempo do que aquela pessoa que Jesus Cristo libertou. Jesus Cristo fariam obras maiores ainda, eles realizaram algo assim tremendo, porque aquela entidade que fazia com que aquele moço ficava daquela forma, eles foram lá e libertaram, tiraram toda, né, mudaram a situação daquela pessoa. E a gente vê hoje quantos relatos e história de entidades demoníacas que entram na vida da pessoa e usa a pessoa, às vezes ela nunca se relacionou com ninguém, nunca, né, cometeu o pecado de prostituição, de repente entra uma entidade, ela passa a ter relação com todos os homens e possíveis imaginários, né? Então, assim, a entidade ela entra, ela abusa das pessoas, ela faz o que ela quer. E nesse caso que nós citamos aí, né, que é o rapaz contando isso para mim, né, a entidade tirou todo o veneno, toda a cachaça que estava ali no organismo da pessoa, que fazia ele ficar bêbado, louco, né, e tendo talvez até atitudes agressivas ou não, mas o fato é que a pessoa bêbada ela sai fora de si totalmente, né, uma pessoa dessa pegar um carro, ela se detona, ou detona outras pessoas, mas a entidade tira, ela passa a ser uma pessoa normal, sóbria totalmente. Agora, a gente vê tantas coisas na Bíblia, tantas histórias, por que nós não buscamos de Deus esse poder? Porque Jesus Cristo, quando ele foi, ele falou, eu vou deixar o meu substituto. Não foi Pedro que foi substituto de Jesus.
Pedro representa a igreja, o substituto de Jesus, a altura de Jesus é o Espírito Santo. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, o Espírito que estava na criação do mundo com Deus ali, que faz parte da Trindade, é esse Espírito que entra em nós. Lá em 1 Coríntios ele fala sobre o Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, é daquele que toca no santuário de Deus. Agora, o que acontece? Eu estava comentando hoje, parece que o Espírito Santo é um aplicativo, né? Porque eu estava até falando uma coisa interessante. Se eu falar assim, ó, amanhã chamar alguém aqui, olha, você que está aqui na telinha aqui, né? Vamos pegar um nome aqui, vamos pegar aqui o nome, quer ver? Vou pegar aqui. Uma pessoa aqui, abençoada aqui, né? Vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar presbítero Marli, vai, a Marli está aqui. Fala, Marli, amanhã você vai fazer, né, a live aqui e tal, você vai ministrar uma palavra, vai orar com o povo. A Marli, acho que não vai nem conseguir dormir. Ela vai ficar, não, bispo, não sei o quê. Ela vai estudar, vai orar, vai pedir a presença do Espírito Santo de Deus. Né? Se fala assim, olha, na quinta-feira o bispo lá não vai, e alguém aqui vai ministrar a palavra, a Vânia Evangelista. A Vânia está aqui. Ah, Vânia, né? Você vai ter faltado emprego para estudar, para jejuar, para buscar a palavra. Como que eu vou fazer? Eu nunca subi no altar, nunca preguei a palavra. Você vai buscar o Espírito Santo de Deus e você vai chegar lá e vai acontecer as coisas. Vai dar uma tremedeira, vai dar um frio, vai dar uma suadeira, mas vai acontecer. Mas por quê? Você se empenhou em buscar o Espírito Santo de Deus. Estou falando isso para a gente poder entender. E quando a gente tem uma responsabilidade, a gente passa a orar, passa a buscar, passa a se preocupar com aquela situação, com aquele texto, com aquela palavra, né? Começa a buscar. Então, quem às vezes, se você não tem, só vou participar, vou assistir, você senta lá e fica numa de boa, esperando que o pregador, o ministro ou a pessoa que vai fazer a palestra, é o que ela vai falar. Você está ali para receber, você está ali para anotar, você está ali para crescer. Mas se você não tem essa responsabilidade de fazer, você também não busca a presença do Espírito Santo de Deus. Porque a maior autoridade, o maior poder na terra é o Espírito Santo de Deus. Jesus está nos céus, está à direita do Pai. Deus está nos céus. Quem está na terra é o Espírito Santo de Deus. Através dele nós temos a presença de Jesus. Através dele nós temos a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas o representante de Jesus aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. E nós, qual o relacionamento, qual a comunhão, qual a vivência que você tem com o Espírito Santo de Deus? Agora, uma pessoa do mundo, ela tem um relacionamento com determinadas entidades. Quando elas querem, elas vai lá no centro, ela faz isso, aquilo, recebe a entidade, né, se prostitui. Infelizmente, a maioria de algumas pessoas que vivem nesse meio acabam recebendo todo tipo de entidade. Se recebe pombagira, ele vai ter relação com todo mundo. Até mesmo com homem ou com mulher e assim por diante. Porque a entidade se alimenta dessas coisas. Né? Se é uma entidade que recebe bebida, ela vai beber toda sorte de bebida. Se é uma entidade que se alimenta de sangue, ela vai beber todo sangue. Se é uma entidade que se alimenta de acidente, ela vai causar acidente para se alimentar daquela situação. Então, a pessoa passa a receber, passa a ser um canal, né? Um canal literalmente daquela entidade. Agora, nós precisamos ser canal do Espírito Santo de Deus. Nós somos portadores do Espírito Santo de Deus. E eu estou falando isso porque eu quero que você entenda. Nem sempre se você, por exemplo, for numa entrevista na segunda-feira, numa empresa que você deseja tanto, você vai orar, você vai jejuar, você vai pedir para todo mundo orar por você, não é? Vai pedir, Espírito Santo, me ilumina, me dá sabedoria, né? Você vai fazer a prova aí da OAB ou a prova de qualquer outra, né, concurso, ou você vai, né, você vai pedir, você vai estudar, você vai se preparar, mas você vai pedir para que Deus te ilumine, que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo te dê sabedoria, não é? Mas no dia a dia,
Quem é que ocupa o espaço vazio na tua vida? Quem que ocupa os espaços vazios na tua vida? Então isso é muito sério. Porque nós vimos ali aquela mulher, quem ocupava 18 anos espaço na vida dela, era uma entidade que fazia ela andar curvada. A outra, né? O inimigo se alimentava daquele sangue, daquele fluxo de sangue durante 12 anos. Existia um espírito de enfermidade sobre a vida dela. Em nome de Jesus, aquela criança, na infância, o pai falou na infância, talvez com 2, 3 anos de idade já entrou a entidade. E ela entrava na vida daquela criança até quando ele estava menino ainda, talvez 12, 13 anos. Né? Então, querido, isso é muito sério. Nós precisamos buscar este poder. O cenáculo de oração está aqui para te orientar, para deixar para você uma direção para que você busque esse Espírito que foi derramado. A palavra de Deus diz lá em Romanos, o Espírito Santo foi derramado. Né? O Espírito Santo foi outorgado. Ele foi derramado sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Os discípulos ficaram ali 40 dias ou mais esperando ali no cenáculo para receber a presença do Espírito Santo que seria derramado, seria batizado com línguas de fogo. E foram batizados e ficaram cheios, possessos, que pareciam que estavam embriagados. Mas era uma embriaguez espiritual pela presença do Espírito Santo de Deus. E a gente vê hoje as pessoas, né? E às vezes a gente vê algumas coisas nas manifestações diferentes num acampamento ou em alguma reunião mais espiritual, um avivamento mais forte. Mas fora isso, as pessoas entram e saem da igreja, amém, glória a Deus, aleluia, repete um monte de palavras, canta um monte de louvor, chora, mas depois fica vazio. Em nome de Jesus, está na hora de nós realmente tomarmos uma posição. Eu estava falando hoje sobre a palavra lá de 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas o fato é assim, por que a pessoa ela continua vivendo? Porque ela não é nova criatura em Cristo. Ela não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela não se rendeu totalmente, ela não está convertida. Porque ela vive o passado, ela vive do passado, ela está presa ao passado, é a coisa, é a dor, é a mãe, é o pai, é a dívida, é o colo, é o Covid, é não sei quem, sabe? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em nome de Jesus Cristo é receber o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso a gente vê pessoas, né, na igreja mentem, né? A gente pega quantas vezes pessoas mentindo literalmente, sabe? Querendo contar uma historinha pro bispo, querendo contar isso. Meu, pode até contar, pode até me enganar, mas você não engana Deus, tá enganando a si mesmo. Então, querido, não perca mais tempo, converta de fato, de verdade, muda a tua história. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida, seja possesso do Espírito Santo de Deus. Ele vai arrancar tudo que tem dentro de você que não. Se um demônio pode arrancar uma bebida que está impregnada no sangue, nas veias, porque a pessoa que bebe, até os poros começa. Tinha um amigo que trabalhava comigo, ele bebia tanto que os poros dele saía cachaça, assim, cheiro forte de cachaça. E se o inimigo pode fazer isso, porque o Espírito Santo que é o poder maior, que não se compara a nenhuma entidade, como o Espírito que incorpora, por mais que tenha aí principado e potestade que são poderosos, que não incorporam em seres humanos, que incorpora são os demônios aí ralézinho, que tem poder de fazer determinadas coisas, quanto mais o Espírito Santo. Então, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai fazer como Pedro fez. Tem o prata, não tem ouro, mas Jesus está aqui comigo. Né? Até que eu postei um vídeo lá na intercessão, no finalzinho do vídeo, até eu pedi para ouvir o vídeo até o final.
No final do vídeo, é uma coisa assim louca o testemunho que o cara conta ali. Mas assim, em nome de Jesus, está na hora de nós vivermos coisas sobrenaturais, poder sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que a doença nem chegou, a gripe não chegou, ela já está, né, de cama. Será que o Espírito Santo não pode arrancar uma gripe, não pode arrancar um câncer? Pode arrancar? Pode, pode. Agora, nós temos fé para isso? Temos autoridade para isso? Principalmente para aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. A gente não vê Abraão, né? A história da Bíblia contando, não, porque o médico caminhava com Abraão e a sua família. Não, quem andava com Abraão eram as pessoas trabalhadores. Quem estava com Jó eram trabalhadores. Hoje em dia, uma pessoa mais de posse aí tem, né, na família já tem um médico à disposição dele. Tem advogado à disposição dele, tem tudo à disposição dele. Porque tem para o plano B, acontecer alguma coisa, tem advogado, se acontecer alguma coisa, tem o médico. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Agora, se você é nova criatura, se você verdadeiramente é nova criatura, aquilo que é passado, aquilo que é velho, não tem poder sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Foi difícil para Pedro chegar a esse processo espiritual de ser verdadeiramente uma nova criatura. Ele tropeçou durante 3 anos praticamente. Mas depois Pedro falou, não, agora comigo. Jesus foi e eu preciso me converter. E olha quantas coisas que foram registradas e as que não foram registradas que Pedro e os outros apóstolos fizeram. Paulo era cheio de um processo de uma entidade de violência. Mas Deus tira aquela entidade e coloca o Espírito Santo. Por isso ele faz milagres, sinais e pregava o Evangelho com tanta ousadia. A nossa vida só muda a partir que o Espírito Santo começa a dominar. Que eu perco totalmente o meu livre-arbítrio humano, carnal, deformado que eu tenho. Né? A maioria das pessoas tem um espírito, né? Tem o livre-arbítrio de deformações. Ah, eu sou paraibano e não mudo. Eu sou pernambucano e não mudo. Eu sou baiano e não mudo. Eu sou, né, da leste e não mudo. Né? Eu sou carioca e não mudo. Peraí. Você tem que ser cidadão dos céus. Tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não vai continuar corintiano, palmeirense, vai continuar São Paulino, vai continuar carioca, vai continuar baiano, vai continuar paulista, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Recebe mesmo o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida. Eu li alguns textos aqui isolados, mas de coisas poderosas. E o Espírito de Deus agiu através do próprio Jesus, que como homem ele agiu. Em nome de Jesus. Eu falei semana sobre os milagres ali, Jesus, e nós vamos entrar no jejum, né, das bênçãos de Jesus, dos feitos de Jesus, do poder que Jesus exerceu. Em nome de Jesus, se posiciona, porque Deus tem algo muito grande para você e Ele quer te usar. Amém? Não é só o dia que você vai pregar, você vai fazer a tua célula, que você vai orar, que você vai buscar, que você vai pedir a presença do Espírito Santo. Pedir a presença do Espírito Santo todos os dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Por isso que a gente vê muitos casais sendo destruídos. Tem a presença do quê? Do espírito de violência, de agressão, de gritaria, né? De orgulho, de ciúmes. Se tivesse a presença do Espírito Santo, não teria ciúmes da esposa, não teria ciúmes do marido, não teria ciúmes daquilo. E ciúmes não vem de Deus. Ciúmes não vem do Senhor de forma alguma. Ciúmes não vem de Deus. Loucura não vem de Deus. Agressão não vem de Deus.
E a gente não faz isso só na carne, não, faz porque tem a influência do inferno mesmo na nossa vida. Então, se você não preencher os seus espaços com o Espírito Santo de Deus, o inimigo vai preencher os espaços na tua vida. Porque se ele invadiu a vida daquele moço, tirou, bebeu toda aquela bebida que ele bebeu, né? Oh, que poder é este? Que poder é este que nem os médicos não têm? Que a entidade tem? Ele pode invadir, sim. Deu brecha, ele vai invadir. Se não tem Espírito Santo, por Jesus Cristo falou, olha, né, se a casa estiver limpa e não estiver cheia do Espírito Santo, Jesus deixou bem claro isso. E o próprio Jesus deixou bem claro isso. Se a casa estiver vazia, não tiver o Espírito Santo, vem 7 demônios piores. A gente vê pessoas que é irreconhecível, porque ela está com 7 demônios pior do que ela que tinha. Porque foi liberta e não preencheu com o Espírito Santo de Deus. Ai, que alívio, que gostoso, bispo. Eu sinto leve, sinto... Ai, que maravilha. Tudo bem. Agora se encha do poder de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Seja templo do Espírito Santo de Deus. Então você não vai ser templo de enfermidade, de doença, de loucura, de nada disso. Em nome de Jesus. E aquilo que vem por um caminho vai ter que sair por 7. Ah, está acontecendo isso. Vai sair por 7. Não pode ficar aquilo que não é teu, aquilo que Deus não estabeleceu para a tua vida. Em nome de Jesus. Então recebe hoje o poder e a unção dessa palavra sobre a tua vida. É o Espírito Santo de Deus. Nele há amor, nele há vida, nele há compreensão, nele há carinho, nele há comunhão, nele há verdade, nele há humildade. Olha os frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei, porque é o fruto do Espírito. Mas os frutos da carne é prostituição, lascívia, né? É uma lista grande, lá 19 itens. E quem age em cima desses frutos da carne são os demônios, são as entidades. Então, em nome de Jesus, Jesus deixou um substituto à altura dele, o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos desprezar. E ele está prontinho para entrar na tua vida. Ele está prontinho para colocar sobre a tua vida poder e autoridade. Ele está prontinho para te libertar, para te curar, para te transformar, para que as coisas velhas sejam passadas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Quem não está em Cristo, ele não é uma nova criatura. Ele não conseguiu ser transformado. Jesus falou, Pedro, você precisa se conversar, ou você está. Mas você precisa se converter, queridão. Em nome de Jesus. Amém. Recebe hoje essa unção, essa palavra. Eu coloco sobre a vida de cada um, Senhor, o poder e a unção dessa palavra. Recebe esse poder do Espírito Santo, Deus. 24 horas. 24 horas por dia. 365 dias por ano. Recebe esse poder, essa unção sobre a tua vida. De estar possesso do Espírito Santo de Deus. Estar possesso pela glória do Senhor através do Espírito. Está cheio do poder do Espírito sobre a tua vida. Eu te abençoo. Declaro essa unção, porque ele falou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós temos acesso a esse poder, porque ele é poder. Ele é poder. Esses demônios que são 1000 vezes, será milhões de vezes inferior ao Espírito Santo, pode fazer coisas que nós ficamos de boca aberta. Quanto mais o Espírito Santo de Deus pode estar dentro de você. Que o Senhor disse que nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Ai daquele que toca no santuário de Deus. Ai daquele que toca no santuário de Deus. Por isso, recebe essa unção, este poder sobre a tua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu consagro, declaro, inauguro um novo tempo. Estamos entrando numa segunda-feira, faltando 2 dias para terminar o mês. Em nome de Jesus, Deus faz uma revolução neste dia 29 e 30, Senhor.
29, 30 e 31, 3 dias, Senhor. Faz uma revolução, porque o Senhor fez uma revolução em 3 dias quando o Senhor morreu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus fez uma revolução em 6 dias, criando um universo inteiro. Então Deus tem poder para realizar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, numa olhada que aquele homem olha para Pedro e João em questão de segundo. Uma paralisia de 45 anos foi destruída. O homem passa a andar, a pular, como se nada tivesse acontecido na vida dele. Então Deus pode. Em nome de Jesus, 3 dias que falta para terminar o mês. Então você fechar o mês em honra, em vitória. Eu te abençoo, te envio para uma semana de poder, de unção, de bênção, de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Bem, nós vamos fechar agora o Instagram e vamos continuar com o Zoom. Vamos fazer mais um período aí de 10, 15 minutos de oração pela marcha, especificamente, aqueles que podem estar conosco. Amém? Estão bem convidados, aqueles que precisam dormir, que não conseguem, fiquem em paz, Deus abençoe. Vamos estar orando também por você. Se sinta abençoado, coberto, liberado para dormir se você precisar. Amém? Em nome de Jesus. Pessoal do Instagram, boa noite, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo.